Ctrl+C, Ctrl+V, no dia 29/3, o CSHG Renda Urbana, que é o HGRU11, administrado e gerido pela CSHG, e tem 195.452 cotistas. Adivinha? Vendeu mais uma loja daquelas locadas para pernambucanas. Dessa vez eu fiquei sabendo de uma cidade que eu nem sabia que existia, chamada Ivaiporã, no interior do Paraná, e eu tive cuidado de saber se era interior mesmo. A venda foi por R$ 4.672.824, que equivale a R$ 3.548 por metro quadrado, deu um lucro de 1 milhão, que equivale a 5 centavos por cota, uma TIR anualizada de 17,7%, uma taxa interna de retorno, eu vou explicar todas as vezes. Pega tudo que desembolsou e nas datas que desembolsou. Então, tudo que foi pago e nas datas que foi pago, e tudo que entrou de dinheiro, então todos os aluguéis e mais esse valor da venda, e nas datas que entrou o dinheiro, e com isso você consegue calcular a taxa interna de retorno. Então ela calcula todo o histórico, né, não só compra-venda, mas sim compra-venda e todos os demais fluxos, e também considerando que o dinheiro tem valor ao longo do tempo. Então a taxa interna de retorno foi equivalente a 17,7% ao ano, certamente um excelente investimento. O fundo deixa de receber um aluguel de 23.840 por mês, que equivale a 0,0001 por cota. Para aí o fato relevante. O que está em azul é uma continha que eu gosto de fazer. Divide o lucro que ele teve de 5 centavos por cota, divide por 0,001, que é o que ele teria de receita se não vendesse o imóvel e continuasse recebendo os aluguéis. Com essa venda ele antecipou 50 meses de aluguel. E o comprador, que pagou 4.672.000 lá para ter a loja de Ivaiporã e vai receber 23.840 de aluguel por mês, fez uma operação que dá para ele 0,51 ao mês, ou, anualizando, 6,12% ao mês. Espero que ele esteja feliz, mas eu acho que mais feliz é o cotista do HGRU que vendeu por esse cap e pôs um lucro no bolso, e ainda tem toda a diversificação do fundo e dá muito mais do que 0,51 ao mês, isento de imposto de renda. Mas cada um sabe o que faz com o seu dinheiro e o negócio não precisa ser bom para um lado e ruim para o outro. Então espero que o comprador aí esteja feliz e fazendo um bom negócio. Começamos a falar de tijolo. Diga, Leandro, quando que vai ter a loja aí da sua cidade dentro do... Você sabe que da cidadezinha da minha esposa tá lá, né? Tá lá. Ela existe no mapa dos fundos imobiliários, uma cidade de 40 mil habitantes. É um baita fundo, o HGRU, é muito interessante, mas eu queria fazer uma observação, não do HGRU, mas vários fundos de gestão ativa que giram muito os imóveis. Não que o HGRU gire muito, mas que alguns fundos dão aquela girada nos imóveis. Comprou um imóvel por 100 milhões, aí vai e vende por 200 milhões. Tem que distribuir aqueles 100 milhões. E ele só pode comprar os outros 100 milhões que ficou ali. Né? Sim. Só que quando ele vendeu, ele estava recebendo um aluguel sobre os 200 milhões, de um imóvel de 200 milhões. E agora, quando passar essa distribuição desses 100 milhões, que vai vir gorda, vai inflar o rendimento e tudo, vai vir a realidade lá na frente. Ele vai começar a receber o aluguel sobre um imóvel de 100 milhões. Então, esse giro tem que ser feito assim. Por isso que eu acho que cada vez é muito importante saber escolher o gestor. Se o gestor faz isso com muita diligência, se faz isso gerando mesmo ganho para o fundo, e não só maquiando, show de bola, beleza. Mas se for só para dar aquela miguelada para subir a renda e depois você ficar em apuros, aí complica, entendeu? Então, eu estou vendo esse movimento dos fundos de gestão ativa fazendo esse giro de carteira, meio que entregando já ali a inflação. Você concorda comigo que ele já entrega ali do imóvel? Já entrega a inflação ali, aquela proteção que o fundo de tijolo te daria, que você não tem nos fundos de papéis, né? Então, tá dando meio que uma papelada aí, vamos dizer assim. Fazendo essa entrega de inflação. Eu não sei como que vocês veem isso, né? Não sei como que vocês pensam sobre isso. Bom, minha lógica é a seguinte. Esses imóveis já estavam na lógica do HGRU de serem vendidos, né? Então, assim,
já era parte da estratégia anunciada lá atrás. O fundo ele comprou um lote enorme de lojas, né? E a lógica dele desde o começo tem trocentas entrevistas do Margato, né? Que é o gestor do HGLG, para quem não sabe, Bruno Margato, grande Bruno, forte abraço se você estiver assistindo. Ele disse claramente, eu vou ficar, posso até ficar com os grandes, mas os pequenininhos eu vou vender. Até porque para operar esse imóvel lá em Vaiporã tem um custo de viagem, de acompanhamento, de ter noção da região, que também é algo que às vezes não chega para a gente no varejo. Essa ideia de que você tem que operar o imóvel, de que você tem que cuidar dele, você tem que fazer vistoria. Tudo isso é custo que o fundo tem, porque o gestor não vai viajar de graça usando as milhas do Smile deles. Ele paga. Que o gestor faça isso. E se É tiver um problema na loja de Ivaiporã e cair o forro do teto e tal, não sei o quê, o dano na imagem do gestor vai ser a mesma do que se fosse uma loja na Avenida Paulista. Exato. Então, assim, isso é um custo para o fundo que a gente às vezes não vê, que fica ali nas letrinhas miúdas, mas que existe. Não é um custo da gestora, é um custo do fundo. Isso não é parte da taxa de gestão. Isso é custo do fundo. Pagar alguém para ir lá ver o imóvel é do dono do fundo. Se é o gestor que vai, ou se ele vai pagar uma empresa lá da região para poder fazer esse tipo de assessoramento, tanto faz. É custo de deslocamento, é custo de hospedagem, etc, etc, etc. Então, às vezes você ter um portfólio muito espalhado também dá um trabalho espalhado que Quer dizer, se o fundo tivesse 10 imóveis em Ivaiporã, é mole. Aí tu bota o cara para ir lá, em 2 dias ele mata o portfólio todo. Agora, ele ir lá só para isso também é um custo que, no caso do HGRU, seria inviável, com o portfólio todo que ele tem, manter um acompanhamento disso. Tudo bem, até lá, entrou 2 imóveis, estou chutando aqui, não tenho a menor ideia, 2 em BH, beleza, porque também acaba indo para BH para resolver outra coisa, porque tem uma outra negociação, surge um imóvel, vamos para lá, etc. Pô, tranquilo. Agora, em Ivaiporã, nada contra o pessoal de Ivaiporã, meu coração está todo com vocês. Mas, assim, do ponto de vista financeiro, tendo um só, e ainda por cima ganhando 17% de taxa interna de retorno, sim, de uma atividade ilícita, porque nas ilícitas é fácil conseguir, na lícita conseguir 17 não é tão fácil. Então, assim, era parte da estratégia desde sempre. Algum dia eu ainda vou fazer uma conta da seguinte lógica: quanto o fundo pagou pelo lote todo e quanto ele já recebeu de volta, incluindo lucro, etc. Quase como sendo assim, quanto que está o preço de compra do portfólio que sobrou. A tendência é que ele esteja cada vez mais barato. Seguindo mais essa lógica, digamos assim, por mais alguns imóveis, daqui a pouco esse portfólio vai ter entrado de graça na história, digamos assim. É algo que eu penso em fazer uma planilha para acompanhar essas compras e vendas, que eu acho que vai ser divertido ver esse resultado. Esse caso específico, Leandro, eu concordo com você, tem imóvel que tem que carregar, o pessoal do KNRI, por exemplo, para vender imóvel ali é só na porrada, né? Não vende, né? É super raro, ele gosta de carregar e tal. Mas são mercados diferentes e características diferentes. Esses imóveis que o HGRU está vendendo, cara, ele tem que vender. Tem que vender. É quase que uma obrigação vender. Por quê? Ele comprou a um cap de 8, está vendendo a um cap de 6. Se eu tivesse comprado um título público, um Tesouro IPCA 2045, pagando IPCA mais 6,5 como agora, tá? E aí, passado um tempo, o título está pagando IPCA mais 4,5. Então, se eu vender, eu vou ter um baita lucro, certo? Certo. Só que eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar o quê? Porque tudo teve exatamente o mesmo movimento na renda fixa. Ok? Agora não. O país virou de ponta cabeça. Esses imóveis, eles teriam que ter desvalorizado e, com certeza,
Se um outro gestor de fundo, a TRX, chega, liga para o Margato e fala, vou comprar os 66 imóveis de uma vez, ele vai oferecer um valor menor do que o Margato pagou no passado. Certo? Porque essa é a lógica financeira do que aconteceu com a economia, com juros e tal, não sei o quê. Mesmo com tudo isso, então, que de fato, na verdade, esses imóveis deveriam ter desvalorizado, ele está conseguindo vender com 20%, 30%, 40% de lucro. Então ele tem que vender, porque é aquilo que eu falo quando é um desaforo não vender, que é o momento que eu falo que você tem que vender até seus fundos imobiliários. Quando tem gente desaforada, eu estava todo comedido, você acabou me tirando do centro, que estava falando, olha, espero que quem comprou imóvel de Ivaiporã seja feliz, tal, mas eu vou falar, o senhor fez um negócio ruim, meu cara. Compre as cotas do HGRU, porque esse imóvel ele desvalorizou nos últimos anos, o senhor conseguiu pagar mais caro do que ele vale, entendeu? Então o gestor ele tem que vender. E é por isso que eu ponho essa continha aqui, ó, que ele antecipou 50 meses de aluguel, Leandro. Para ele receber esses 5 centavos por cota, tinha que esperar 50 meses, cara. 50 meses. Faz as contas, quantos anos ele tem para recomprar esse mesmo imóvel, se for o caso, ou qualquer outro imóvel, numa situação melhor do que essa que ele fez agora. Entendeu? Então, esse é o caso. Você vê que ele não está... Opa, desculpa, apertei o negócio errado. Ele não está vendendo todos os imóveis do fundo, ele não está vendendo aquele imóvel que vale um monte de milhão e que do outro lado ele vai ter que negociar com gente que é do mercado financeiro, que faz conta, tira o caramba. Ele está vendendo aqueles imóveis que, se ele não vender, seria um desaforo ao dinheiro do cotista. Tá? Chega alguém... Claramente, a equipe lá do CSHG chega nas cidades e fala, quem quer ser dono da Pernambucanas e ganhar 0,5% ao mês? É isso. Acho que deve colar com lambi-lambi nos postes, tal. Compra a Pernambucanas da cidade e ganha 0,5% ao mês. É isso. Ponto. Não, se alguém está disposto a pagar, tem que vender, porque é um desaforo isso. Não, perfeito. Perfeito, você falou. E, inclusive, no meu comentário, salvei. Não estou falando que é o caso do HGRU. Sim, sim. O HGRU teve um detalhe desses imóveis aí, que ele comprou no lote fechado, e agora ele está vendendo no varejinho. Então, isso. Ele alcança também um valor mais relevante, né? Mas, perfeito. O racional, esse aí tem que vender mesmo. Mas agora eu vou respirar novamente e falar, o senhor que comprou a loja de Ivaiporã, espero que tenha feito um ótimo negócio, cada um sabe o que fez com o seu dinheiro, tal, mas compre um pouquinho de cotas de fundo imobiliário também. Tá? Vendo lojão, né?